Bem-vindo, pessoal, ao podcast da Robora. A gente nasce com o intuito de interrelacionar saúde, empreendedorismo, performance, trabalho. E no meio disso tudo, a gente deseja ser uma pílula de reflexão para vocês trabalharem o longo prazo de vocês. Isso na atividade profissional de vocês, isso na saúde de vocês, tá ok? Hoje o tema do podcast é sensacional, é empreendedorismo do começo ao fim, com um cara que é professor nisso, com um empresário de experiência nisso e praticante de endurance. Gustavo, obrigado por ter aceitado, de verdade. Eu que agradeço, meu querido. Adoro esse tipo de convite. Pode convidar mais. Muita coisa ainda pra gente é nova, então a gente vai ajustando. Você já tem muito mais experiência e espero que o assunto flua bem pra gente ser produtivo e que a galera goste muito do assunto aí. Você vai ter que me cortar para eu poder parar de falar depois. Cara, uma coisa sensacional. O Gustavo, ele é criador, dentre as tantas coisas que ele faz, ele é criador de uma página que chama 50 Bem. Aliás, já segue lá, já entra lá, já vê como que é sensacional. E isso foi uma das coisas que me conectou de cara com você, Gustavo. Eu achei... O nome ficou legal, né? Não, ficou direto. Eu não sei se é porque eu também tava buscando isso, mas a hora que eu vi, eu falei, meu... E como que foi? Como que aconteceu isso, assim? Cara, vamos lá. A história é um pouco longa, mas é bacana. Eu não imaginava o que está acontecendo hoje com a questão do Instagram, no meu caso, tá? Certo. Mas basicamente tudo começou pelo seguinte: eu dava aula na faculdade, eu dei aula na graduação e na pós-graduação. Por mais de 15 anos eu dei aula. E quando começou a pandemia, a gente teve que migrar para aula no Zoom. Nossa, Então, foi verdade. Então, meu amigo, para mim, é assim, ó, a aula para mim era um momento de extravasar, era um momento de contato no olho com o pessoal. Certo. A aula para mim era fantástica. Eu adorava dar aula, eu dava aula de segunda a sexta, cheguei a dar aula de sábado de manhã. Certo. Então era um momento de contato muito forte com todo mundo. Uhum. E aí, quando começou a pandemia, a gente simplesmente migrou para o Zoom, mas seguindo os mesmos parâmetros e regras da aula presencial. Certo. Eu tinha que estar no Zoom online às 7 da noite. E tinha que desligar o Zoom às 11 da noite. Pergunta se algum aluno entrava na aula. E os que entravam não tava. Não tava. E o meu chefe, na época, ele entrava no meio da aula para ver se a gente estava online ainda. Então, aquilo para mim começou a me incomodar demais, porque o modelo de aula online é diferente. Não, foi desafiador. A geração foi um de negócio... hoje, ela aprende de um jeito diferente. Então, a aula presencial, ela tem um valor da aula presencial. E você não pode simplesmente pegar o mesmo modelo pedagógico que você usava na aula presencial e aplicar agora. Querer migrar para o online. O online, a pessoa, ela às vezes não está naquele momento online, ela quer assistir outra hora. O tempo de atenção dela é menor no online. Ela não fica olhando para a tela do computador as mesmas 4 aulas que, às vezes, numa aula bacana presencial, você dá conta de assistir. Consegue... E isso começou a me incomodar. Certo. E aí, depois de um ano, eu fui desligado da instituição, até a pedido meu. Certo. E aí, eu parei de dar aula, Uhum. né? Só que nesse mesmo período, eu tive uma consultoria com um professor amigo meu, e ele deu de presente pra gente uma mentoria. Eu nunca tinha feito mentoria na minha vida. Justo. E ele me deu uma mentoria, e resumindo essa mentoria, ele falou o seguinte: Gustavo, você tem muita energia, você precisa extravasar isso em algum lugar. A minha sugestão é que você pegue o Instagram e faça dele descarrega a sua sala de aula. Legal, cara, legal. Aí começou a fazer sentido pra mim, porque assim, eu gostava do Instagram, mas eu falava de alguns conteúdos de tecnologia. Perfeito. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Nesse mesmo período, eu fui doar sangue uma vez, fui fazer doação de sangue, e eu fiquei na triagem. A enfermeira na triagem, ela já me barrou por causa da minha pressão. E na hora que eu passei na triagem, ela só fez uma recomendação e falou assim, ó, vai pro cardiologista agora. Você vai de imediato. Eu não sei qual que era a pressão. Entendi. Só sei que eu tava com uma dor na nuca, eu tava incomodado e era a pressão alta. Perfeito. Cheguei lá no cardiologista, meu amigo Dr. Humberto Passos, ele olhou para mim e falou assim, Gustavo, você tem que perder 10 quilos. Essa cintura sua tem que diminuir e você tem que perder 10 quilos. Aí começou a casar tudo. Eu falei, por que não começar a compartilhar
o meu desafio de perder peso e chegar bem aos 50 anos, Sim. poder compartilhar isso com todo mundo. E aí começou a brincadeira do Instagram. Não, aliás, tem uma coisa legal. 2 coisas legais. A primeira é 5 horas, 5h30 da manhã, você já encontra esse cara em Piracicaba correndo. Esse é uma coisa sensacional. E a segunda coisa é que o Gustavo vai fazer uma corrida de 50 anos e pô, essa ideia também eu achei muito sensacional. É um treinão, vai ser um treinão para convidar todo mundo junto. Muito legal, muito legal. Qual que foi o gatilho que você teve ou que te motivou a começar a correr nesse... Você não corria antes, corria ou não? Cara, eu corro há mais de 15 anos. Que massa. Só que assim, de forma mais efetiva mesmo, vai fazer uns 4, 5 anos agora, porque eu pedalava muito. Eu era do pedal. MTB ou Speed? Os dois. Eu andava de Speed na pista de Limeira, fazia Speed e de mountain bike. Então já fiz o Caminho da Fé 2 vezes. Que legal, de mountain bike. Cara. Eu era da mountain bike. Mas a corrida mesmo, aí vai fazer uns 5 anos que eu comecei a intensificar os treinos de corrida. Certo. Né? Mas a correr mesmo, eu já corria, vai fazer mais de 15 anos já. E a corrida também, ela começou por um motivo, tudo por causa da saúde, né? Justo. A gente tava com os meus filhos, há uns 15 anos atrás, a gente tava com os meus filhos na Exalc, começou a chover, e eu precisei dar um tirinho de 100 metros para ir pegar o carro, para não molhar a criançada. Meu amigo, foram os piores 100 metros da minha vida. E sabe o que é estranho, Vitor? É assim, eu pedalava bastante. Entendi. Mas dá a impressão que são esportes totalmente diferentes, né? O meu condicionamento físico para dar uma corridinha de 100 metros foi doído, péssimo. foi dolorido. Foi doído. Parecia que eu tava morrendo. E isso também foi um estímulo. Aí, nessa época, minha cunhada acabou me convidando para correr uma corrida de 5 km lá em Interlagos, que era aquela maratona do Ayrton Senna. Sei, é verdade. E aí a gente acabou fazendo um revezamento. Cada um correu 5 km, era uma maratona 42. E aí foi minha primeira corrida. Mais efetiva, né? Pra ganhar a medalha. Até hoje eu tenho a medalha guardada ainda. Não, mas a gente... As primeiras a gente não esquece. Não, essa eu não esqueço. Eu nunca corri lá, eu tenho vontade. A Camila, ano passado, a Camila viu a prova, falou, mas aí eu não desesperador, tá? Porque você pega aquela reta da subida dos boxes, que você vê o cara fazendo em 1,5 segundos. Você olha para aquilo lá, fala 2 km de subida. Ah, meu amigo, eu tô errado. E você sabe que você tem um perfil comunicativo muito nato seu, assim. E dentro dessa questão de você acordar diariamente naquele determinado horário e tu tem algum truque, de ti? Como que tu faz pra manter essa disciplina, assim, cara? O relógio do celular, o alarme, tá ligado. Pode olhar agora, se você olhar lá, tá lá marcado 4 horas da manhã. Certo. Mas normalmente eu acordo 10 para as 4, 15 para as 4 sozinho. É mecânico do corpo. E para desespero da minha esposa, é o mesmo horário que eu acordo de sábado e às vezes de domingo. Já fica no piloto automático. Então, assim, só que assim, vamos lá, também eu não tô abusando. Eu vou dormir também 9 horas da noite. Boa. Tá? Então, 9 horas, meu amigo, eu tô arrastando em casa. Boa. Os meus amigos brincam comigo e quando a gente sai de sábado à noite, 9 horas da noite, eu tô capotando na mesa, bicho. Se eu não tomo um energético antes... Pra dar uma... bicho, o pessoal fica até zoando comigo, porque eu apago conversando na mesa, eu apago. Porque eu tenho meu horário pra dormir. Coisa de velho já. Você sabe que isso é uma coisa que em casa é complicado, porque eu nunca fui... Eu não treinava cedo. Eu sempre treinei no final do dia. Aí, quando eu fui morar junto da minha esposa, quando a gente casou, a Camila sempre treinou cedo. E o cedo é assim, a gente treina... Hoje em dia a gente treina todo dia, das 5h30 às 6h20 da manhã, mais ou menos. Perfeito. Que a gente vai parar... Mas cedo eu só faço academia, não corro. De final de semana, sim. Mas eu tô dizendo isso por quê? Gustavo, a Camila acorda cedo, bem-humorada, disposta. Gente boa ela, velho. Acorda tal. Cara, eu vou pra... Assim, eu vou dormir também, você mas demora 9h30, pra dar 10 horas. start. Nossa, eu entro na academia assim, eu falo... Aí ela puxa, vamos, não sei o quê. Todo dia, é engraçado que todo dia é isso aí. Não, mas é o equilíbrio. Tem que ser assim. A minha esposa, por exemplo, ela não corre. Entendi. Ela fica na dela dormindo lá, ela fica de boa. Eu tranquilo. não vou discutir com ela, pelo menos ela não me atrapalha. Mas um amigo
a gente se conheceu de uma forma curiosa, cara. Eu não sei se eu te falei isso. Eu mandei um áudio pro Venâncio. Conexão é tudo, né? Falei, Bacana isso. Venâncio, eu pretendo voltar a morar em Piracicaba em algum momento. E você conhece alguém aí que... Falei pra ele o que eu tava pensando e tal. Ele falou, cara, eu preciso apresentar um cara pra você, não sei o que e tal. E aí ele me passou seu contato. O Lucas é um amor de pessoa. O Lucas foi meu aluno na faculdade. Venâncio, um abraço pra você, viu, cara? De verdade. Esse aí tem um coração de ouro. Não, gente boa demais. E eu tô dizendo isso porque eu me identifiquei com você numa coisa, que é assim, inquietude, cara. Eu te percebo um cara inquieto no lado virtuoso disso. Você entende? Minha esposa fica desesperada com isso, mas eu sou mesmo. Já aprontei algumas aí que vou falar pra você. É que assim, a minha mulher também não fica muito feliz com algumas coisas. Vou te dar um exemplo, só rapidamente. A gente foi fazer uma ultramaratona em setembro e eu quebrei, assim, dei uma desidratada. E ela também teve um desempenho que ela não ficou feliz, ela queria ir, a gente tinha conversado de a gente fazer 12 horas em dezembro, junto. Beleza, Gustavo. E aí, fui numa consulta de uma nutricionista, na Bruna, minha nutricionista, conversando com ela e tal, saí da consulta e falei, vou fazer esses 100 km, vou conversar com o pessoal lá de Araras, da assessoria e tal, né? Aí, mandei mensagem, tipo, porque eu conheço, a gente tá sempre em corrida, a gente acaba conhecendo todo mundo. Todo mundo na corrida. Daí eu falei, falei pro Thiago, pro LP Run, fui falando pra galera, mandei mensagem aí todo mundo topou, sabe? Beleza. Cara, arrumei pra minha cabeça com a minha mulher. Porque era só pra gente correr. Era só nós, não sei o que. Eu falei, nossa senhora. Mas é assim. Mas é bom ter uma meta assim, né? É bom. Eu funciono à base de meta. Ótimo. Eu preciso ter alguma coisa marcada. Metrificar porque tem o seu valor. eu preciso. Tanto é que foi, acho que a maratona de São Paulo que eu corri com meu filho junto. Certo. Acabou a maratona, dá um vazio no peito. Tipo assim, o que eu vou fazer na segunda-feira? Não tem um treino pra seguir, não tem uma planilha. Eu preciso disso pra me controlar. Pra seguir. Entendeu? Entendi. Então, pra mim, sempre ter uma meta é importantíssimo. É fundamental. Então, que nem, por exemplo, agora eu corri La Mission, 35 quilômetros na montanha. Foi uma prova que a gente marcou. Olha que engraçado isso. Um amigo meu, o César Vendrame, um abraço pro César. O César me ligou em novembro do ano passado. Certo. Simplesmente porque ele tem uma coisa, uma mania. Ele não liga por telefone, ele já liga por vídeo. Ele ligou, só falou assim: abre agora o seu computador, vamos se inscrever junto na prova da La Mission. Cara, eu adoro isso, velho. Você tem um amigo que faça isso. Porque você já interage, você já Mas vê assim, é muito e legal. aí, eu sou do tipo assim, eu prefiro marcar pra depois entender como que eu vou resolver o problema. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não, porque tem gente que começa a criar problema para marcar alguma coisa. Boa. E isso pra mim é fundamental. Tem muitas pessoas que ficam procrastinando porque elas ficam criando problemas e depois acabam não marcando o que tem que marcar. Seja uma viagem, seja mudar de trabalho, seja para qualquer outra coisa. Eu faço ao contrário. Eu marco e depois eu vejo como que eu vou resolver. Boa, eu tenho esse exato perfil, cara. E aí eu peguei e marquei essa prova La Mission. Certo. Só não fui imprudente o suficiente, porque eu falei com o meu treinador e eu perguntei para ele. Perfeito. Falei, Nilson, quanto você acha que eu dou conta de correr? Ele falou, Gustavo, faça 35. 35 na montanha, você vai fazer uma prova em 9 horas. Ele acertou. Eu fiz a prova em 9 horas e 40. Uhum. Foi uma prova difícil, mas assim, todo o processo de construção foi porque eu tinha definido essa meta. Eu já fiz isso em outras oportunidades. Eu corri uma maratona com meu filho e que para mim foi fantástico porque me deu a oportunidade de correr com ele, de treinar junto com ele e de passar um momento de construção junto com ele, que foi fantástico. Certo. Foi muito bacana. Certo. Então sempre foi dessa forma. Até mesmo a viagem que eu fiz pro Chile de moto, essa você não sabia. Eu fiz uma viagem de moto pro Chile sozinho. Falando que o cara é fera, meu. Por quê? Porque assim, eu sempre esperei que alguém viajasse comigo de moto junto. Certo. Todo mundo viaja junto. Vamos viajar junto. E eu sempre procurava alguém. Nunca achava alguém. Certo. Nunca achava alguém que batia a agenda, nunca achava alguém que tinha o mesmo objetivo. Falei, então, na boa, eu vou marcar sozinho. Só comuniquei minha esposa, comuniquei minha mãe, porque ela era a mais desesperada. E rasgou embora. E eu fiz a viagem de moto sozinho pro Chile.
foi super tranquilo. É que o pior é que eu fui fazer essa viagem pra correr a maratona também, velho. E aí deu ruim, tá? Quanto Aí, tempo isso? Desculpa a pergunta. Atrás. Eu tô perguntando se... 2018. Ah, Eu fui para o Chile em 2018, uhum. mas eu treinava, olha que interessante, eu tava treinando para a Maratona de Santiago. Nossa. Só que eu falei o seguinte, eu vou de moto. Beleza, comprei uma moto. Eu já piloto moto há muito tempo. Só que eu comprei a moto para essa viagem e eu fiz a viagem de moto. Certo. A minha sorte é que o meu condicionamento físico para a maratona me ajudou com a viagem. Nossa, imagina. Porque eu sofri muito no deserto na Argentina. Então, assim, o meu condicionamento estava preparado para a maratona, mas me ajudou na viagem. Eu passei mal na viagem. Tá. E aí, já quando eu estava em Pucón, no sul do Chile, Certo. eu já decidi que não ia correr mais a maratona. Então, eu só fiz a volta da viagem normal, passei a buscar o kit. É importante. Mas veja que bacana, tá? Para mim, foi um dos kits mais importantes. Eu imagino. Porque eu peguei a camiseta, guardei aquela camiseta, e ela tá guardadinha na minha gaveta, porque eu sei que ela me representou muito. Porque por causa daquela camiseta, eu corri depois a Maratona de Santiago em 2019. Legal, Foi a meta. Que história, cara. Então, beleza. Fiz a minha viagem. Nunca faça duas coisas ao mesmo tempo, tá? 2 sonhos ao mesmo tempo. Não queira resolver 2 coisas. Resolvi um que era viajar. A Maratona de Santiago ficou para 2019. Você tá falando, eu tava pensando assim que, só levando um pouquinho para a questão do empreendedorismo, assim, o endurance é legal porque força a gente a estar muito sempre ativo, sempre organizado, né? Sempre modulando o sono e tal. E paralelo a isso, Gustavo, o processo saúde e doença nosso hoje em dia, ele é muito complicado, porque a gente tem uma alta concorrência em praticamente todos os mercados. Ao mesmo tempo, a gente tem aquelas demandas urgentes, a gente sempre tem que entregar alguma coisa, né? Sim. Fazer. Consequentemente, afeta muito ansiedade, gera muita ansiedade, gera muito sobrepeso, toda essa epidemiologia já aí. E para você, o endurance, a corrida, essas coisas, numa ótica de empresário e de empreendedor, te ajuda como, assim? Como que esse tipo de coisa favorece você? Se eu pudesse resumir numa palavra, é resiliência. Tá. Porque, assim, na empresa, a gente toma porrada o dia inteiro. Certo. Seja ela por causa de governo, que Certo. muda a política, por causa de mercado, Perfeito. por causa de concorrência. Perfeito. Então, isso a gente tem que estar preparado para esses altos e baixos. E isso nos força a tomar decisões rápidas. Certo. Na corrida, no endurance, você também tem que ter esse tipo de decisão. Você vê isso a toda hora. Seja num acidente que aconteça ou numa decisão que você tem que tomar no meio de uma prova. Entendeu? Então, eu acho que a resiliência e de você aguentar uma prova, por exemplo, de 4 horas correndo sem parar, uma maratona, por exemplo. As 4 maratonas que eu fiz... É complicado. Eu nunca fiz abaixo de 4, tá? Eu sempre fiz de 4h20, 4h15. Mas são 4 horas que você fica numa concentração e isso eu acho que me fortalece muito pro empreendedorismo. E a gente tem visto justamente hoje muitos empresários, muitos CEOs de empresas indo justamente para o endurance por causa disso. Porque ele entrega muito disso, né? Ele te ajuda a equilibrar muito essa questão do pensamento. Eu gravei um podcast outro dia com um casal de endocrinologista. Tá. E a gente estava conversando exatamente isso. Não à toa, a principal marca de triatlon, que é o Ironman hoje no mundo, no caso no Brasil, é patrocinado por uma agência bancária, por um ator do mercado financeiro. Sim. E assim como eu conversei com eles, no sentido de assim, tem o lado bom, o lado ruim, porque também tem o lado do endurance que o pessoal acaba fazendo uso de muita coisa para tentar manter, etc e tal, mas tem esse lado que a gente está conversando, eu acho incrível, porque modula exatamente tudo isso que você tá dizendo. E eu penso exatamente como você nesse sentido, porque torna a gente mais produtivo, a gente fica mais resiliente à pressão, a gente consegue organizar melhor a refeição, consegue organizar melhor a relação. E é sensacional isso. Não, e veja que você tem vários fatores relacionados a isso. Um deles que eu vejo, que tem muito a ver até mesmo com a geração mais nova, é a questão do imediatismo. Boa. Hoje, a gente tem uma geração que dá a impressão que tem que ser tudo imediato.
talvez um médico, talvez vocês da área da saúde possam até me explicar melhor, mas a questão da internet, ela gera justamente uma ansiedade muito grande nas pessoas, que numa corrida, não é a corrida, o dia da corrida. É todo o treinamento que você constrói, Boa. que você vem num processo para colher o fruto naquele dia. Então, a gente brinca que a corrida, ela não tem um dia. A corrida começa no dia que você se inscreve. Todo aquele processo de você obedecer o treinador, de você regular a sua alimentação, de você equilibrar sono, de você equilibrar comida, todos esses fatores vão impactar no resultado da sua prova. Boa. Beleza. Como que você leva isso para o dia a dia da empresa? É a mesma coisa. Então, tem gente que, a gente até brinca, né? Tem gente que acabou de, por exemplo, de sair de um estágio, já quer ser gerente. É a mesma coisa. É a pessoa que, por exemplo, correu 5 e quer correr 42. Perfeito. Tem muito conteúdo hoje falando sobre isso. Desse salto de etapas que estão ocorrendo na corrida. Aumenta o número de lesão pra caramba. Muito. As pessoas às vezes começam, se frustram e param. Isso também é um problema. É exatamente isso que você está dizendo. Porque assim, tem o hype da corrida. Lógico. Perfeito. Por causa da própria internet, por causa do uso do Instagram, por tudo que aconteceu na pandemia, eu entendo que realmente a corrida ela deu um boom muito grande agora. E você vê muitos influenciadores indo para a corrida porque ele dá uma visibilidade muito maior. Com certeza. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Com certeza. Mas o cuidado que tem que existir é justamente sobre isso. É de você mostrar que é um processo gradativo. Não é rápido. Acabei de fazer 21, vou me inscrever já numa maratona. Entendeu? Então, é o que a gente tem visto hoje, que é o que tem que tomar cuidado. Na empresa, é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente, para conseguir alcançar um outro cargo, um cargo de gerente, um cargo de diretor numa empresa, tem gente que leva 15, 20 anos para conseguir um processo desse. Para alcançar. Hoje a pessoa entrou na empresa, dá 2, 3 meses, ela acha que vai comer picanha todo dia. Não, meu amigo. Para você comer picanha, você vai ter que comer muito arroz e feijão antes. Entendeu? Tem trabalhos que não são gostosos de fazer, mas tem que ser feitos. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, dentro da minha própria empresa, tem trabalhos que eu faço até hoje. É normal. Seja recolher um lixo, seja ver um papel, seja arrumar alguma coisa, faz parte disso. O que eu percebo hoje é que tem muitas pessoas que estão simplesmente fazendo o que está... essa frase eu acho muito legal. Uma vez eu escutei, acho que do GeoJ. As pessoas fazem só o que está no texto, não o que está no contexto. Então, elas ficam apenas fazendo aquilo que está escrito, a função delas, e tudo aquilo que está em volta, que ela deveria ter esse cuidado, elas não estão se preocupando com isso. Você me deu um gatilho, 2, na verdade. O primeiro é que, assim, nessa questão do imediatismo, o tanto de automedicação, isso vale para obesidade, isso vale para hiperestímulo em relação a treinamento, nunca foi tão grande, porque tá encadeado a isso, as pessoas querem acha que o crescimento vai acontecer de uma forma repentina ou rápida. E um outro gatilho que você me deu é assim, hoje em dia, o generalista, que há 10 anos atrás vinha perdendo o seu valor, cada vez mais, e aí eu tô falando, não estou falando só da área médica, não estou falando disso, estou falando também, mas estou falando em relação ao mercado de trabalho. Certo. O generalista ele vai passar a assumir cada vez mais a liderança, o protagonismo, porque as questões mais específicas, mais especialistas, a inteligência artificial ela vai conseguir suprir isso. Eu só estou dizendo isso porque vai muito de encontro com o que você acabou de dizer. E eu não conhecia essa frase que você disse, mas é exatamente isso. As pessoas elas querem fazer aquele lá, o texto, e esquece que existe todo um contexto onde o negócio, onde eu tô dentro de um hospital que tem isso, que tem aquilo, meu paciente é isso, meu paciente não vai conseguir, às vezes, ter uma boa alimentação porque ele tem isso, o sono dele tá isso, e no seu caso, isso eu achei sensacional que você disse. E a pessoa ela precisa ter uma visão mais ampla, ela não pode se prender só naquela função que ela tem.
Se ela almeja um crescimento, para mim é muito claro isso. Se a pessoa almeja um crescimento, ela sempre precisa entregar além. Boa. Sempre. Boa. Se ela só vai cumprir aquilo, ela vai se manter naquilo. Boa. Né? A gente sabe que num mundo de profissionais, você tem profissionais que vão ser um padrão e tem aqueles profissionais que se destacam. Né? O cara que se destaca é aquele que enxerga além, é aquele que entrega além. Vai ser natural. Se eu vejo que a pessoa está me entregando além, que ela está fazendo muito mais do que simplesmente eu peço, eu sei que ela tem capacidade para assumir mais responsabilidade. Você chegou no ponto agora, que é o que... esse é um dos pontos que fez eu começar a pensar para realmente criar a Robora, no sentido de assim, partindo do princípio, Gustavo, que como médico, como futuro geriatra, eu valorizo muito o longo prazo, existem certos estamentos ou certos hábitos que a gente precisa ir criando e desenvolvendo, valorizando agora, para entendendo lá na frente e assim vai seguindo. Uhum. Algumas gerações... Esse conflito geracional de resiliência, porque no fundo volta ao que você disse há 15 minutos atrás na conversa, que no caso o paciente, às vezes, ele não vai aceitar determinado tratamento, ele não vai entrar por as circunstâncias da vida dele, pela forma como o médico conduziu aquele atendimento, mas por outro lado também, esse colaborador dessa empresa, ele também não vai se resignar a isso, ele não vai entrar nisso, ele não vai ver disso, ele não quer, ele só quer chegar, fazer aquele determinado serviço, e no meio, e misturar produtividade, saúde, e entregar mais. Acho que esse é o maior desafio da Robora. A gente discutir exatamente esse cerne. Bacana. Porque assim, ó, você foi no ponto que eu não imaginei que a conversa ia chegar nesse ponto, mas agora que você chegou, eu já avisei deu um gatilho, que desviar do roteiro é a melhor coisa. Porque assim, ó, é muito difícil de a gente falar de produtividade sem falar de burnout. Sim. Você entende? Assim, por outro lado, é muito difícil de falar de entrega além sem falar de ansiedade. Então, é uma fórmula matemática difícil de encaixar. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é o assunto dado na saúde, onde as pessoas tomam medicamento a doido, ou são sedentárias, ou abuso. E no mercado de trabalho também, porque tem uma questão geracional. Esse ponto que você levantou, para mim, é o ponto dos próximos 10 anos aí, de tentar equilibrar. A gente tem hoje muitos pontos que estão conectados a vários tipos de problema. Então, por exemplo, essa questão que você falou da produtividade, eu acho muito legal. Uma vez eu li um conteúdo, não lembro de quem que era, que às vezes a pessoa ela acha porque está trabalhando o dia inteiro, ela está sendo produtiva. Não tem nada a ver. Às vezes ela pode estar trabalhando o dia inteiro e não está sendo produtiva. Ela poderia fazer a mesma coisa em menos tempo se ela fizesse de forma mais inteligente, se ela estivesse cuidando da saúde, se ela estivesse com outros fatores mais equilibrados do que simplesmente estar cumprindo aquele papel das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, por exemplo. Perfeito, perfeito. São os nossos desafios a partir de agora. Boa, exato. Eu fico pensando que todas essas variáveis é difícil, de fato é um desafio mesmo. Sim, é um desafio. Mas não tem outra saída não também. Não tem. Agora, por exemplo, a ideia, inclusive do 50 Bem no Insta, é eu poder justamente criar um hub de conexão. Perfeito. Com vários profissionais. Então, desde que conversar com um geriatra, conversar com um cardiologista, conversar com outros médicos que sempre vão estar se conectando e compartilhando esse tipo de conteúdo, porque eu entendo que é multidisciplinar. Boa. Então, numa das conversas que eu tive, eu conversei com um professor da Exalc que ele cuida da parte de finanças. Certo. E eu falei, cara, por que não compartilhar sobre finanças com o pessoal do 50 Bem? Porque tem muita gente que não sabe guardar dinheiro. Boa. Tem gente que não sabe qual é o investimento correto. O pessoal acha que porque está pagando um boleto de um, sei lá, de um financiamento, está guardando para o futuro. E isso pode prejudicar essas pessoas lá na frente. Nossa, em termos financeiros, que impacta na saúde delas completamente. Totalmente. A pessoa que não sabe guardar hoje um dinheiro para poder pensar na aposentadoria, eu acho que isso aí talvez seja a maior doença que a gente vai ter no futuro. Porque
a gente sabe que o governo hoje, depender simplesmente da aposentadoria, É muito difícil. é muito difícil. Eu vejo que o governo não tem intenção nenhuma de ensinar finanças para a população. Não é de interesse dele. Mas depender disso, e isso vai impactar em tudo. Vai impactar no remédio que o cara vai ter que comprar amanhã, no médico que ele não vai poder pagar lá na frente para poder cuidar da saúde. Perfeito. Então, você vai ter vários fatores. Então, a ideia mesmo dos 50 é tentar criar um hub de conexão com vários profissionais. Ótimo. E compartilhar isso numa linguagem diferente, né? Não é comum você ver um cinquentão no Instagram, né? Hoje a minha concorrência é tudo com molecada de 20 anos, 20 aninhos, né? 20 aninhos, 25. Fotinho na academia, fazendo as coisas. Mas eu faço fotinho na academia, viu? Não, E já perdi a vergonha também, tá? De fazer? Já perdi a vergonha de fazer, já me acostumei, pra mim é Top. Tranquilo. Gravar conteúdo na frente das pessoas, pra mim também já tá Tranquilo. tranquilo. Mas é bacana porque você vê poucas pessoas compartilhando conteúdo da minha idade. É menos pessoas fazendo isso. Por quê? Porque elas têm vergonha, Sim. elas têm medo de compartilhar. E vou te falar uma coisa: tem pessoas com uma capacidade técnica absurda, conhecimento enorme, que não compartilham por questão de julgamento. Ah, com certeza. Porque ela, mas vão me julgar de blogueirinho. Meu amigo. O mundo é esse. É que meu celular não tá aqui, tá com ela. Mas isso aqui É o é o mundo. meio do momento. Como que você vai usar isso? Você tem N formas. Seja com um aplicativo que você está pensando em criar, seja com o Instagram para compartilhar conhecimento. Tudo passa por ele, não e tem aí, como. o que acontece? Tem gente ruim se expondo, porque não tem vergonha, Nossa, na área médica isso é uma coisa muito... e essas pessoas é que estão influenciando as outras. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então aí fica também meu convite para todo mundo. Se você tem um conhecimento e você quer compartilhar, aproveite a internet, use os recursos que você tem. Você tem mídias que nem YouTube, você tem Instagram, você tem vários canais para divulgar o seu conhecimento. Isso que você está falando agora é uma coisa que comigo aconteceu. No sentido de assim, ó. No sentido de que eu sou um médico em formação. Então eu estou em formação. No sentido de que eu tenho preceptores que são especialistas, que têm muito mais tempo de experiência, etc e tal. E, ao mesmo tempo, eu já tenho essa ideia há um tempo, Gustavo. Mas eu estava receoso há muito... sabe, eu fui empurrando, vindo, falei, nossa, vou me expor, não vou falar disso, como eu vou falar para não, sabe assim? E você tem toda a razão nesse sentido. É uma coisa... Isso aí, inclusive, é um post meu que está preparado para ser postado, que é sobre medo de julgamento. Não só no Insta. Tem gente que não vai na academia, por quê? Porque não tem a roupa da marca do momento. Ou o bíceps não tá legal, ou a barriga não tá legal, ou alguma coisa... E vai ser julgado. Sim. Tem gente que não vai na academia por causa disso. Tem gente que não posta conteúdo por causa disso. Entendeu? Porque tem medo de ser julgado. Tem gente... e o julgamento acaba bloqueando muitas pessoas. E no caso da academia, eu acho que ela tem que ser fundamental. A questão da musculação, principalmente na nossa idade, dos 50 para mais, a musculação ela deveria ser obrigatória. Gustavo, mas é chato. Mas tem que fazer. Devia ser política de Estado isso. Devia ser política de Estado, verdade. mas assim, ela tem que ser feita. Né? Para a gente poder chegar depois lá com os 80 e não precisar de ajuda para uma bengala, poder estar andando. Né? Eu tenho um pai hoje que está com 82 anos, e eu percebo que assim, meu pai nunca fez atividade física. Certo. E hoje, ele com 82, eu percebo algumas dificuldades que ele tem para caminhar, cair já é algo mais comum para ele, desequilibrar. E isso tudo por causa de falta de uma atividade física mais intensa, né? E você faz musculação todo dia ou não? Cara, eu faço hoje musculação, eu faço de segunda, quarta e sexta. Ótimo. Eu consegui montar esse cronograma. Terça e quinta eu tenho a corrida. Ótimo. Aí no sábado eu tenho normalmente os longões, né? O meu aí treinador... sábado é sofrimento. Que nem sábado hoje, por exemplo, já foi o sofrimento já. E de domingo, normalmente eu deixo para caminhar com a esposa. Então a gente caminha normalmente de 13 a 15 quilômetros todo domingo. Caramba, todo domingo. Tá? A gente sai de casa, vai dar a volta até Exalc, vai tudo ao Rodoporto, dá uma volta. Essa é uma média normal que a gente acostumou. O pessoal assusta. Mas assim, se você começar a correr, a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 depois, caminha 3. Cara, é de 1 em 1. Não é porque eu estou caminhando 15, mas o Gustavo... Não, é 1 em 1.
Pelo menos saia do sofá. Ótimo você ter falado isso. Saia do sofá, isso, esse é o vá ponto. dar uma volta no Pace quarteirão. é legal, mas não é tudo. Boa. Não é o pace. Isso. É você sair. Hoje, a gente participa de um grupo de uma assessoria de corrida e a gente participa de um grupo de WhatsApp. Isso aí fica o convite de participar de assessorias, porque o grupo do WhatsApp, ele acaba sendo um estimulador para as pessoas. Muito. O grupo da assessoria é um estimulador. Aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, hoje não tô legal. Aí o pessoal no grupo, tô indo, vou ter que ir. Isso não tem preço. E hoje uma menina postou um conteúdo que eu achei fantástico. Ela falou o seguinte, gente, eu corri a São Silvestre, que são 15 quilômetros, tá, gente? Não é 42. Não é maratona. Não é maratona, é uma corrida. Ela correu a São Silvestre em 2 horas e 15. Isso foi há 2 anos atrás. E na última São Silvestre, e agora no treino que ela fez de 15, ela fez os 15 quilômetros em 1 hora e 50. Ela diminuiu o tempo dela. Poxa, e ela estava vibrando, ela estava vibrando e compartilhando isso no grupo. Você se superar, para mim, é a melhor coisa de todas. Não tem preço. Porque assim, que nem, por exemplo, se eu fosse me preocupar com o pace, eu com o meu tamanho, meu amigo, eu tô lascado. Você pega o Lucas, o Venâncio. Não dá, o Venâncio não tem como. Não tem como competir. Não tem como. A perna, o tamanho do cara, absurdo. Eu tava brincando com você aquela hora, mas é verdade. Tem um vídeo meu, eu correndo do lado dele, cara, é brincadeira, bicho. Ele tem mais 30 centímetros além do meu tamanho. Mas você falou uma coisa que é fundamental. Aliás, eu queria agradecer a todos vocês, as assessorias de Araras, que toparam o projeto da parceria de fazer o 100 km do longo prazo. Muito obrigado, viu, gente? Tiago, LP, a Ronilene da Correria, a Paula Corte, todos vocês. Eu esqueci alguém, mas obrigado mesmo. Você falou uma coisa que é sensacional também, Gustavo, porque adesão a tratamento é uma coisa complicada, às vezes, quando o médico prescreve, nem sempre o paciente vai seguir a prescrição. E por vários motivos. Às vezes o médico não convenceu o suficiente, às vezes o paciente tem alguma outra restrição, etc e tal. Paralelo, você estava falando o paralelo que eu fiz em relação às assessorias, que assim, assessoria não é só para passar treino, para evitar lesão, para evoluir gradativamente, mas também para empurrar. Porque é isso que você falou, é muito importante. Compromisso. E favorece, porque você vê, às vezes, um colega, tá aí, o tempo tá ruim, tá muito calor. Porque, desculpa, a coisa mais fácil que a gente arruma, né? E aí a turma vai, isso que você falou é sensacional mesmo. O nosso treinador, por exemplo, ele só vai cancelar um treino se tiver um risco alto de trovão. Mas, assim, chuvinha faz parte. Esquece, vamos pra treino. Então, eu acho que a questão compromisso, ela impacta. Motivação, ela impacta. Então, se você tá no sofá, não tá querendo sair, não tá desmotivado, só busque uma assessoria. Eu acho que a assessoria de corrida Fica a dica aí, pessoal. A assessoria, ela pode ser o pontapé inicial para até você depois fazer academia também. Justo. Porque talvez só a academia, para quem tá totalmente sedentário, pode ser algo estranho. Eu não fazia academia há 8 anos atrás, eu não fazia academia. E quando você entra na academia, você tem que se conectar muito no ambiente para você falar assim, cara, é aqui que eu quero vir todo dia. É complicado. Tem academia que você olha e você fala, cara, eu quero sair daqui. Não, tem academia que você se sente bem. Sente bem, verdade. Hoje, por exemplo, a academia que eu tô, eu me sinto super bem naquela academia. Ótimo. Então, a assessoria, ela vai te dar um pontapé inicial para você aprender a criar compromisso, para você se planejar para um processo gradativo de crescimento. Perfeito. Né? E isso tudo leva tempo. E a outra coisa que eu acho mais bacana quando você está num grupo de corrida é que você encontra pessoas com os mesmos objetivos. Boa. Então, olha só, que bacana. Mas eu não corro, não tem problema. Tem a Dona Maria, que também não corre, tem o seu Zé, que também não corre, tem o Paulo, tem o João, também não corre. Vamos montar um grupo, vocês vão caminhar juntos. E aí um acaba motivando o outro. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai na Exalc, o pessoal da minha assessoria lá se encontra toda terça e quinta lá na Exalc, se eu não me engano. Você vê todos os grupos fazendo seus treinos. Então, tem o grupo da caminhada, tem o grupo do trote,
tem o grupo que corre mais pesado, tem o grupo dos foguetes que voa, mas eles vão se encaixando e você vai se encaixando nos grupos e gradativamente você pode migrar de um grupo para o outro naturalmente. Isso é normal. Então, por exemplo, quando a gente foi na prova da La Mission, todo mundo foi lá e a gente alugou uma casa, todo mundo junto. Legal. Cara, era um estimulando o outro. E aconteceu um negócio tão bacana. E é dura a prova, hein? A prova é duríssima. Dá um podcast só para a prova da La Mission. Mas o que eu achei mais bacana foi que os professores e alguns alunos estavam na linha de chegada. Poxa. Comemorando e vibrando junto. Vitor, isso não tem preço, velho. É emocionante. A hora que eu cheguei lá e o pessoal junto comigo, o pessoal filmando, e depois a gente ficou esperando os outros. A gente esperou um amigo nosso que estava chegando quase por último. Cara, foi uma festa. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E quem quer talvez começar sozinho não vai entender o valor disso. Por isso da importância de você se conectar num grupo para daí você começar uma atividade física. Eu vou aproveitar, eu vou fazer não sei se é polêmico a comparação que eu vou fazer, mas é porque eu e a Camila, a gente se inscreveu recentemente para o Ironman 73 São Paulo. Tá. E as inscrições encerraram em 15 minutos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu acompanhei que foi bem rápido o negócio. E onde que eu quero chegar? Que assim, o 73 é uma prova dura. É 1,8 de natação, que bate 2 fácil. Sim. Pela navegação, 90 km de pedal e 21 correndo. Então é uma prova difícil. O pessoal do Ironman, o Galvão, o principal organizador, o CEO, ele diz que em 6 meses, 1 ano, a pessoa treinando faz o Iron tranquilo e tal. E onde que cabe um pouco a polêmica? Assim, saiu muito conteúdo na rede social e corredor é diferente de triatleta, pelo menos a percepção que eu tenho. Pessoal, vocês me perdoem o que eu vou falar, não fiquem chateados, mas pode ser que seja uma impressão errada minha. Mas assim, corredor é mais fácil de flutuar no ambiente, o ritmo alto, baixo e não sei o que. Triatleta, porque teve uma série de gente falando, mas também, virou modinha, Ironman virou modinha, Ironman virou modinha. E me incomodou um pouco esse tipo de definição. Por quê, Gustavo? Porque, primeiro, as pessoas querem fazer parte disso. Esse é o primeiro ponto. Isso é positivo. Negativo é se a pessoa começar a tomar hiperestimulante, começar a usar outras coisas. Só que, assim, primeiro as pessoas querem fazer parte do Ironman. Segundo, cara, quanta gente está se propondo a fazer isso? Então, assim, assessoria tá envolvida. Tem o mercado de saúde, nutricionista, etc e tal. Polêmica que eu quero dizer é que, assim, o triatlon é aberto como a corrida é. As pessoas vão fazer. Claro que dentro de degraus, em degraus. E eu tô dizendo isso porque, não adianta, gente. O triatlon, às vezes a pessoa vai esperar 2 anos para fazer. Eu acho que é tudo um processo gradativo, Vitor. Porque assim, uma vez quando eu pedalava de mountain bike, me falaram que o speed era um outro esporte. E eu pude ver que realmente é outra coisa. É verdade. Mountain bike é um estilo, você tá num tipo de terreno, você faz uma prova num tipo de tempo, é um tipo de treino totalmente diferente da speed. Sim. A speed eu adorei, gostei muito do speed, pedalei acho que uns mais de 8 anos de speed, só abandonei por questão de segurança. A pista nossa aqui pra Limeira é muito perigosa. Eu pedalo ali às vezes também. Eu tive 5 amigos nossos que foram atropelados. Teve um acidente feio com uma pessoa que estava embriagada, bem na saída aqui do shopping. Graças a Deus eu encontro eles até hoje, né? Não teve nada muito mais grave, mas eu acabei abandonando. Mas no final de tudo, eu acho que é um processo gradativo, porque as pessoas querem sempre alguma coisa a mais. O justo. Comigo aconteceu isso há um tempo atrás, quando eu só fazia as corridas de 5 e 10. Quando eu fazia as corridas de 5 e 10, eu senti que faltava alguma coisa. Só que naquela época, eu acabei fazendo uma outra coisa que eu achei muito bacana, não sei, essa você não sabia. Eu acabei sendo guia de cego. Puta, na corrida. Legal, cara. Hoje tá tendo bastante disso. Hoje eu tô... Aí eu tava numa corrida e eu senti a falta de alguma coisa. Porque assim, pódio eu não vou pegar. Eu não tenho porte para pegar pódio. Talvez até quando eu completar talvez 80 anos, na minha categoria, talvez eu consiga. Hoje não.
E aí, quando eu tava numa prova, eu vi um cara fazendo o acompanhamento de cego. Cara, pra mim aquilo lá foi fantástico. Preencheu, fez sentido. Fez sentido. Procurei uma entidade aqui em Piracicaba na época, o Eduardo Azani, que ele coordenava isso. Ele me treinou para correr com cego. Aí eu corri com um cego chamado Eduardo. Cara, era muito gente boa. A gente correu muita prova junto. Uhum. A gente só parou porque eu tive que mudar algumas questões minhas de agenda. Uhum. Mas foi um período, acho que quase de 1 ano e meio que eu corria com ele. Uhum. Fazia muito sentido. Era muito bacana porque o esporte estava incluindo a pessoa no meio. Isso, essa questão de ser gradativa, obviamente, é porque o endurance é longo, mas eu falei nesse sentido porque, assim, a mesma transição que para você foi do MTB, às vezes, para Speed, quando a gente usa o termo modinha e tal, a gente afasta a pessoa de experimentar. Sim. O que pegou foi assim, eu faço corrida de... Que nem amanhã a gente vai fazer uma corrida de 10. E aí, dia 9 de novembro eu vou fazer um triatlon em Indaiatuba. E em dezembro a gente faz 100 km, vamos tentar, né? Mas eu tô dizendo isso porque, assim, tô voltando meia hora na nossa conversa. Tirar a pessoa do sofá ainda é o mais importante. Sim. Entendeu? Porque senão a gente define e rotula, e é difícil de tirar as pessoas do sofá. Parece que é fácil. Novamente, conversei aqui com 2 endocrinologistas. Mais de 54% das pessoas têm sobrepeso. 24% das pessoas no Brasil têm obesidade, Gustavo. Então, é muita coisa. Muita coisa. Pra gente fechar e modular. Mas nessa linha, o que eu acho importante é assim, ó. Eu deixei de seguir alguns influenciadores porque eles vivem uma realidade que não existe. Não existe. Tá? Eles vivem uma realidade fora da realidade. E aí, justamente no trabalho que eu venho desenvolvendo, eu tento mostrar que eu sou um cara normal, que tem uma realidade, eu tenho compromissos. Então, por exemplo, por que eu treino às 5 horas da manhã? Porque a minha esposa, ela mora fora, eu tenho o compromisso de levar meu filho para a escola. Perfeito. Então, eu tenho que estar às 7 horas da manhã na escola, levando meu filho na escola. Eu tenho uma rotina... Vida real. Vida real. Né? De quarta-feira eu chego, eu tenho que colocar a roupa na máquina, tenho que lavar, tenho que levar a criança no médico. Tem toda uma rotina, eu tenho uma empresa para cuidar. Então, existe hoje um mercado no Instagram que tem que tomar cuidado, porque ele influencia de uma forma... É irreal, não é que não existe, é imaginário. É imaginário. Serve para vender produtos, esse tipo de coisa. A ideia é justamente tentar me conectar com pessoas reais. Porque senão justamente desestimula. E aí... Em vez de ajudar, piora. Mas esse desafio... Eu vou voltar no caso da Robora, mas esse é o desafio que a gente pensa, que eu penso no sentido de que até que ponto eu vou falar de saúde, vou falar de empreendedorismo, eu preciso movimentar isso, mas vocês, pessoas, pelo amor de Deus, a questão é, a gente precisa equilibrar tudo isso. Sim, tem que ter equilíbrio. Porque senão, dentro do que o Gustavo está falando da rede social, as pessoas começam a usar, seja fármaco, seja começa a entrar num mundo que é irreal. E aí é o que você acabou de falar, não faz bem. Não faz bem. Só Eles piora. querem acelerar o processo. Por que eu vou sofrer 1 ano para emagrecer se agora tem um remedinho que em 1 mês eu... Se tem aquele negócio que a minha vizinha falou que funcionou e tal, né? Aí a gente tá lascado, né, Vitor? Mas... Gustavo, eu vou falar cara, eu montei um roteiro aqui. Eu avisei. Eu montei um roteiro aqui. Eu avisei. Falamos 40% das coisas. Eu avisei. Viu, meu querido? Muito obrigado pelo demais. Papo, de verdade. Quando você quiser, eu tô à disposição, porque a gente pode ter assunto para dar e vender. Não, Gustavo, só mostra pra câmera ali, ó. Olha que legal a camiseta. Faço amizade com urologista, geriatra e cardiologista. Time, gente, segue lá, pô. Tem a versão feminina, tá? Faço amizade com ginecologista. Boa. Vai ter isso aí, a versão justo. feminina. Justo. É uma camiseta que eu tô montando agora pra comemoração dos 50 anos. Boa. Então depois vai ter o link lá no meu Instagram pra comprar a camiseta, pra participar da corrida dos 50 bem em janeiro agora. Ótimo. Vai ser legal. E o papo simboliza muito o que eu penso da Robora, sem nenhuma demagogia. Que legal. Essa questão de empreender, essa questão da saúde, essa questão do envelhecimento, essa questão de longo prazo, que não tem como a gente escapar.
Obrigado mesmo por estar aqui. Isso Agradeço, aí, de sempre à verdade, disposição, a gente vai... Vitor. Eu acho que isso aqui, para mim, acaba sendo um propósito. Ótimo. Poder compartilhar esse tipo de coisa, poder estimular. Se a gente puder mudar a vida de uma, duas, três pessoas, que Ganhamos, já estamos boa. no lucro, entendeu? Boa. Gente, acompanha a gente, segue, compartilha. A gente está no começo de um projeto, faz toda a diferença o apoio de vocês pra gente. Vamos seguindo adiante, construindo essas pontes aí e vamos junto nessa aí, tá bom? Se eu puder, inclusive, contribuir, Claro. esse vídeo vai para o YouTube, não vai para o Vai, YouTube? vai, Seria muito vai. importante as pessoas colocarem nos comentários aqui do vídeo Boa, Gustavo. qual é o seu maior desafio para começar. O que tá te emperrando, qual a sua dificuldade? Porque quando a nossa forma de interagir com vocês aqui é nos comentários do vídeo, né? O like dá pra gente alguns parâmetros, mas o seu comentário no vídeo vai ser fundamental para a gente poder interagir com você, entender e até mesmo preparar conteúdo. Individualizar, exatamente. Isso, e até preparar conteúdo para um próximo vídeo depois. Exatamente. Gustavão, obrigado. Sempre à disposição, meu querido. Valeu, cara. Valeu.